E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mês de outubro terminou e eu vou falar hoje a respeito de um fundo imobiliário do setor de recebíveis, né, um fundo de papel, que é um dos campeões de dividendos. Obviamente, né, quando a gente está escolhendo um fundo imobiliário, uma das coisas que a gente olha não tem jeito, né, é o dividend yield. O que é o dividend yield? É o retorno em relação aos dividendos, ou a rentabilidade dos dividendos. Mas, obviamente, isso não deve ser o primeiro critério que a gente analisa. Mas muita gente, pode falar a verdade, deixa aqui para mim nos comentários, acaba olhando primeiro esse item para depois ver se o fundo é bom. Então, vamos fazer isso. Já sabendo que esse fundo é um dos campeões de dividendos, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. O R11 Water Rich Recebíveis Imobiliários. Fundo que está sendo negociado aí na casa dos R$ 9,00. Ele é um fundo de base 10 e seu valor patrimonial é de R$ 9,22 por cota. Portanto, se a gente dividir o preço, né, 9,19 nesse caso aqui, por 9,22, vai dar 1, ou seja, ele está no preço. E nos últimos 12 meses, quanto que ele rendeu? 17,3%, portanto, um rendimento aí muito bom. Mas o último rendimento anunciado a ser pago neste mês foi de 11 centavos por cota. Se a gente pegar esse valor aqui, multiplicar e projetar para os próximos 12 meses, né? Então dá um dividend yield mensal de 1,20, e se ele mantiver esse mesmo padrão todos os meses, em um ano ele vai render 14,4, o que ainda é um bom rendimento, ainda mais considerando o IPCA lá embaixo, né? Na casa aí dos 5, 6%. Seu patrimônio é de 108 milhões, portanto é um fundo ainda pequeno. Está aumentando bastante o número de cotistas, são 13 mil. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho que o número de investidores cresceu assustadoramente, vertiginosamente aí nos últimos meses. Talvez muito em função de ele estar pagando bem. Liquidez ainda não é das grandes, né? 415 mil nos últimos 30 dias. E no IFIX ele ocupa a posição número 106. E dois fundos imobiliários têm cotas do R11 na sua carteira. E quanto eu preciso ter para criar o efeito bola de neve com o R11? Vamos ver aqui, ó. Bom, aqui tem a informação, né? Quantas cotas eu tenho, quanto que eu vou receber, mas com 100 cotas, ou R$ 919 investidos, eu vou receber R$ 11 todos os meses, o suficiente para comprar mais uma cota dele. Quiser olhar o quadro todo aí, dá um pause no vídeo, ou printa a tela. Ele é um fundo gerido pela Open Capital, é uma gestora aí pouco conhecida no mercado, mas que tem já mais de 40 anos de experiência nesse setor. E como é que está o portfólio aqui dele? 94% CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, né? Dívida imobiliária. Ele tem um pouco aí de fundos imobiliários e também um pouco em caixa. E olhando aqui, né, as características desse portfólio, 80% da carteira de CRIs está indexada ao IPCA, IGPM 12% e tem um pouquinho, bem pouco mesmo aí, CDI. Ele é um fundo high yield, 83% aí da carteira. O que significa isso? Que traz mais possibilidade de retorno, porém tem mais risco. E aqui os setores, né? Então tem loteamento, incorporação, quase 2/3, né, do patrimônio está aqui. Ele tem também multipropriedade e também dívida do setor corporativo. E aqui são as operações, né? Então são mais de 20, sendo que esse Talhamar representa 10% da carteira do fundo. Aqui os fundos imobiliários, né? Todos eles fazem parte pequena da carteira, sendo o maior o CACR. Aliás, esse fundo ele já passou aqui pelo canal, estou deixando aqui no card e também na descrição o link para você poder assistir. E o R11 está aí em todas as regiões, quase todas as regiões do país, né? Só não no Centro-Oeste. Está lá no Norte, né? Representado pelo Amazonas. Tem aqui, ó, Nordeste, Sudeste, Sul, com porcentagens bem interessantes. E olha aqui o número de cotistas, né? Como ele cresceu vertiginosamente, principalmente a partir de agosto do ano passado, né? Ele foi crescendo muito e nesses últimos meses aí ele deu um pico, né? Muito provavelmente pelos dividendos que são muito altos. E a gente vê aqui nesse outro gráfico, né, a comparação do rendimento mais o valor da cota ganha em muito aí, ó, do CDI e também do IPCA. E vamos dar uma olhadinha rápida aqui, ó. São algumas das operações, né? Tem
Tem operação aqui, ó, do setor corporativo, ó, Pão de Açúcar, Açaí, Extra, ou seja, bons contratos. Contratos aí, ó, de loteamento, contratos residenciais. Aqui, ó, mais um empreendimento interessante. E todo o fluxo, né, de pagamento dos devedores entra para o fundo e uma parte vai para os cotistas do AR11. Bom, gente, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? Como a gente viu, esse fundo é um fundo high yield, ou seja, ele prioriza o quê? O retorno. Mas muitas vezes, para conseguir um retorno alto, o fundo ele precisa se expor mais, ele precisa se arriscar mais. Então isso precisa ficar muito claro para quem está investindo. Afinal de contas, talvez não seja o seu perfil ter um fundo mais arriscado. É importante conhecer o próprio perfil antes de começar a investir. Obviamente, dentro de uma carteira, né, a gente não vai colocar só um fundo imobiliário, a gente precisa ter vários fundos, né, montar uma carteira aí diversa. Pode ser que tenha aqueles fundos que vão ter ou representar um pouquinho mais de risco. É importante que a gente saiba, né, também escolher alguns fundos, né, ter uns fundos mais seguros e talvez ali aqueles que são um pouco mais arriscados, mas que podem trazer mais retorno. E como é que eu consigo saber tudo isso? Uma das formas, né, é a gente começar a investir e aí, obviamente, você vai acertar, vai errar, vai aprender com os erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. E eu reuni todos os meus acertos aí, os meus erros ao longo de mais de 2 anos no e-book que está aparecendo aí para você, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários. E eu tenho certeza de que esse material pode te ajudar muito aí, ser um atalho para que você não erre tanto. Eu falo a respeito, né, de conhecer o próprio perfil, de como começar a montar uma reserva de emergência, como escolher fundos imobiliários para poder incluir na carteira. Mas se você não precisa, indica aí para algum amigo, porque com certeza isso pode ajudar quem está começando, quem está dando os primeiros passos. E se você está chegando agora no canal, te peço que deixe aí o seu like, a sua inscrição, e aqui no final do vídeo estou deixando alguns links para outros vídeos meus. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!